O governo federal decidiu abrir os cofres e liberou em apenas um dia R$ 1 bilhão em recursos das emendas parlamentares do antigo orçamento secreto. O gesto do Palácio do Planalto é uma sinalização aos deputados federais e senadores que querem, jornalista Beto Almeida, o governo federal mais sensível no atendimento dos líderes partidários que cobram maior fluxo das verbas orçamentárias para os municípios. O mimo para os deputados federais e senadores será ainda maior nos próximos meses, uma vez que na gaveta ainda estão 8 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis nos diferentes ministérios no contexto do orçamento secreto. O dinheiro faz parte de um montante de 9 bilhões e 800 milhões de reais que o Poder Executivo herdou com o fim do orçamento secreto, extinto após decisão do Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. R$ 1 bilhão dá para tomar um bom café da manhã, não é, jornalista Beto Almeida? Porque os deputados e senadores vinham cobrando a liberação desse dinheiro em função das pressões dos prefeitos em todo o Brasil. Só lembrando, esse dinheiro faz parte do orçamento secreto. É aquela emenda que foi proibido, que foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e que os autores não precisam se identificar, muito menos dizer como será empregado esse dinheiro. Exatamente, só que agora tem outro controle, tem outro nome, então já não gera mais todos aqueles horrores que gerou aquela reação toda no governo anterior, né, Luzinor? A verba continua originária daquele orçamento secreto, só que agora está sendo utilizado supostamente com mais transparência. Então é 1 bilhão oriundo dessa verba do orçamento secreto, mais 2 bilhões e 100 milhões de reais das chamadas emendas impositivas. E aí sim, é o maior valor de emendas já liberado em um único dia, viu, Zenor? Uma observação, Beto Almeida, para os nossos ouvintes internautas. As emendas ao orçamento secreto, essas emendas parlamentares, que eu acabo de falar assim, olha, não tem uma exigência para a apresentação da autoria dos pedidos desses recursos. Esse dinheiro é remanescente, são 9 bilhões e 800 milhões de reais, 9 bilhões e 800 milhões de reais que sobraram do orçamento secreto e por pressão dos deputados federais e senadores, essa grana começa a ser liberada. Aí tem o outro tipo de emenda que o jornalista Beto Almeida fala, que é a emenda parlamentar impositiva, ou seja, são as propostas apresentadas pelos deputados federais e senadores ao orçamento da União e que, por determinação da legislação, a liberação é obrigatória e de forma indiscriminada, né, Beto Almeida? Esse dinheiro vai para todos os parlamentares que os transfere para os municípios, para as bases eleitorais, mas esse dinheiro das emendas parlamentares ao orçamento da União, que são definidas como emendas impositivas, são liberadas para todos os deputados federais, independente de oposição ou situação. Mas aí tem ainda também a questão muito da pressão de cada partido, de como é o tamanho de bancada. O PP, por exemplo, por incrível que pareça, tem a maior liberação de emendas, mais até do que o PT. Lógico, porque ele também tem um bom número de uma bancada. Mas olha só, ultrapassou até mesmo o PL, Luzenor, que tem 99 deputados hoje presentes na sua bancada. Então, tem ainda o jogo de pressão. Lembrando Você se refere às emendas parlamentares impositivas? As impositivas. Porque, olha só... Mas dentro do exercício o PP, por que o PP está tão dentro bem? Do mesmo exercício, o dinheiro é liberado. Não, dentro do mesmo exercício. Ou seja, o que você quer dizer é que no jogo de cintura tem uma prioridade para o deputado Beto Almeida, enquanto o deputado Luzenor de Oliveira, se não for tão simpático ao governo, vai ficando mais para frente a liberação do dinheiro. Entra a questão também da atuação do presidente da Câmara. O PP é porque é o partido do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Então, nesse caso específico, o PP está levando vantagem, inclusive sobre o PL, sobre o PT, sobre a União Brasil. Eu já ia me despedir de você, jornalista Beto Almeida, e dos nossos ouvintes, esquecendo dos principais assuntos da pauta política no Ceará, que é a crise interna no PDT, e que nas últimas horas nós tivemos uma movimentação aí, com informações sobre uma possível reconciliação, com troca de comando, mas pelo jeito o ambiente não é tão fácil para pacificação dentro do PDT. Embora na política
o dinamismo seja a marca. É aquela história, né? Não tem um ditado Tudo mineiro. é possível. Tudo é possível. Ditado mineiro que diz, né? Que política é como nuvem. Você olha, ela tá de um jeito, e depois você olha novamente, já mudou tudo. E aí, a possibilidade de ontem à noite pra cá, Luzenor, de pintar aí uma fumaça branca para finalmente se fechar um acordo nesse impasse vivido aqui, nessa guerra vivida pelo PDT aqui internamente no Ceará, pode acontecer. Eu digo pode porque o cenário ainda não é fácil. No entanto, o ministro da Previdência, que é o presidente licenciado do PDT Nacional, se reuniu mais uma vez com o deputado André Figueiredo e o senador Cid Gomes. Essa reunião aconteceu, Luzenor, já na noite de ontem, quarta-feira. Qual foi a proposta do Lupe? Ok, o deputado André Figueiredo vai tirar licença interinamente do mandato até 31 de dezembro deste ano. Mandato parlamentar ou do mandato na presidência regional do diretório, do PDT, do diretório. ou na presidência nacional do PDT? Não, do PDT local. Do mandato dele como presidente do PDT local. Porque o André Figueiredo, ele tem o comando hoje do PDT nacional, porque o Lupe o indicou, foi, né, tá no Ministério da Previdência, e o André já era presidente do PDT aqui do Ceará, continua com o mandato dele até 31 de dezembro, então havia esse questionamento, inclusive do grupo, da ala cidista, e qual é o acordo? Tanto é que Cid disse ontem de manhã, o senador Cid Gomes deu declarações à imprensa dizendo o seguinte, olha, a nossa reunião, a autoconvocação do diretório para destituir André Figueiredo está mantida para amanhã, sexta-feira. Se nós tivermos um quórum suficiente, nós vamos fazer, nem que seja na calçada do prédio onde fica a sede do PDT. E aí o cenário pode ter mudado, porque o Lupe propôs, Carlos Lupe propôs então que André se licencie do cargo aqui de presidente do PDT no Ceará, para que Cid Gomes assuma interinamente. Aí você diz o seguinte, mas isso resolve? Olha, aí é que tá. Nós não sabemos os detalhes de tudo que começou a ser negociado, porque isso não é tão simples assim. Afinal de contas, o Cid quer assumir o comando do PDT no Ceará junto com o seu grupo, porque entende que o partido tem que estar próximo ao governador Elmano e ao PT. Oposição completa ao que defende quer André Figueiredo, Roberto Cláudio, Ciro Gomes, que defende que o PDT tem que ser um partido para estar na oposição e ter candidatura própria no ano que vem. Grupo que nesse momento é minoria dentro do PDT. É minoria, mas que tem o controle da máquina. O senador Ciro Gomes tem a maioria dos votos numa convenção ou dos convencionais para decidir os rumos do partido. Mas não tem efeito. Até agora, pelo entendimento da Executiva Nacional, o que se estou falando do ponto de vista da matemática, né? O senador Ciro Gomes tem hoje o apoio da maioria dos convencionais, mas esse diretório estadual, por decisão do Congresso da Executiva Nacional do PDT, perdeu poderes. Esses convencionais não têm mais poder de voto, porque, embora a Executiva Nacional do PDT não tenha usado a palavra nem oficializada a dissolução ou intervenção no diretório estadual, mas optou pelo estatuto que prevê a transferência, ou seja, a avocação da decisão do diretório estadual para o diretório nacional, ou seja, na caneta, o poder de decisão é do ministro Carlos Lupe e também do presidente nacional André Figueiredo. Pois eu acho, Zenor, que a situação hoje tem outra reunião. Essa reunião exatamente para bater o martelo em relação ao que foi iniciado ontem. Porque tem pontos que precisam ser esclarecidos. Por exemplo, ok, André se licencia aqui do PDT no Ceará, Cid Gomes assume, mas como é que fica então? Significa dizer o quê? Que o PDT todo vai apoiar Elmano? Que o PT vai apoiar uma possível candidatura do PDT nas eleições municipais do ano que vem? São pontos que estão aí colocados e que não estão esclarecidos. São muitas especulações, Beto Almeida, informações também dos bastidores políticos que se convertem em realidade a partir de pronunciamento das principais lideranças, tanto no âmbito nacional do ministro Carlos Lupe, quanto no âmbito regional do presidente da Executiva Nacional e Regional, André Figueiredo. Daqui a pouco tem muito mais dentro do Alerta Geral com o Marcos Furlan. A você, ouvinte internauta, a você, jornalista Beto Almeida, uma boa quinta-feira. Bom dia a todos e até amanhã. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.